palestra, é uma conversa mesmo. Eu agradeço, então, as presenças que estão aqui, como o Luiz também já tratou um pouquinho de como é que a gente vai encaminhar. Fique à vontade para fazer pergunta durante a nossa fala. Se desejarem colocar lá no chat, pode colocar. O Wilson e o Ives estão supervisionando, mas se quiserem também fazer uso do microfone, podem se manifestar que querem falar, ou podem, inclusive, fazer a intervenção. O grupo não é tão grande. Complicado quando tem muita gente, que aí fica um falando, outro falando, fica mais complicado. Mas como o Wilson já orientou aí, para que vocês fizessem a gentileza de deixar as câmeras e microfone fechado, e aí, a hora que desejarem falar e tal, se manifestar, pode ligar, fica à vontade. Bom, essa conversa de hoje, na verdade, como também o Wilson mencionou, a gente já teve 2 outras oportunidades aqui, durante esse período que a gente está atravessando de excepcionalidade, né? Combinamos que trataríamos de tema que fosse de interesse mais amplo da sociedade, dos alunos, professores, colegas, da sociedade de uma maneira geral. Então, nós já tratamos aqui do ambiente de contratação livre de energia, tivemos esse momento em parceria com o Armstrong, que é um executivo do grupo Superbom. Superbom é um cliente que a gente sabe aqui na região que está no ambiente de contratação livre, então a gente dividiu essa conversa naquela época. Isso está gravado, se alguém tiver interesse, pode acessar o canal do YouTube da Engenharia Elétrica, está lá. Tivemos um outro momento também que a gente tratou aqui, o que é, então, na verdade, essa geração distribuída, essa coisa que a partir de 2012, né, vem fazendo parte aí do cenário do setor elétrico. A gente teve uma conversa na minha introdução a respeito disso, e naquela oportunidade ficou a ideia da gente tratar outros temas, e um deles foi a ideia de tratar da simulação de sistema fotovoltaico. E aí eu queria dizer para vocês que a gente não vai tratar de projeto. Inclusive, nós temos um integrador aí acompanhando com a gente, pelo menos o Johnny aqui da Electric Campus, eu sei que está conosco, não sei se tem mais algum integrador aí com a gente, se tiver, pode se manifestar. A gente não pretende aqui tratar de projeto, a gente pretende tratar de uma simulação, que não é um projeto. Normalmente, os integradores fazem simulação para apresentar orçamentos. Mas a ideia nossa de tratar da questão da simulação, que tem muitas pessoas que têm vislumbre, ou têm interesse, ou pelo menos gostariam de saber como é que poderiam fazer para ter um sistema de geração distribuída, quem sabe um sistema fotovoltaico na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, e não tem muita noção, não tem muita informação. Então, essa não é uma conversa para especialista. O especialista vai nos ajudar a conduzir esse processo. Eu peço aos que estão conosco que nos auxiliem nesse aspecto. Mas a ideia é fazer com que quem tem algum interesse nesse segmento possa ter uma noção do porte do equipamento, da capacidade, que se sinta empoderado, esse termo de empoderamento, que se sinta capaz, por exemplo, de conversar com o integrador, com o comercializador, para poder discutir seu projeto. O Luilson está mencionando alguma coisa do som. Está funcionando bem o som, Luilson? Como é que está? Para mim está legal. Todo mundo está ouvindo bem? Se alguém não estiver ouvindo bem, pode se manifestar, tá? Opa, o pessoal está dizendo aqui que está ouvindo bem. Então, está ótimo. Obrigado a todos. Então, a ideia, pessoal, é que a gente possa, então, de posse de uma conta de energia, dos dados de uma conta de energia, normalmente a gente tem ali informações a respeito do consumo mensal, a gente tem informações de até um ano, né, dados de até um ano de consumo. De porta dessa conta de energia, a gente possa, então, simular e ter uma ideia aproximada do que poderia ser um sistema fotovoltaico para uso naquela instalação na qual você está obtendo os dados da sua fatura de energia ou da sua conta de energia. Então, para quem nos acompanha, para a coisa ficar bacana, legal, a gente tentou colocar isso lá no Instagram. Seria interessante que tivesse de posse de uma conta de energia.
Não precisa ser a mais recente, quanto mais nova, mais recente, melhor, porque os dados estão mais atualizados, mas não precisa ser a última. Se os que estão aí não tiverem essa conta em mãos, mas se quiserem buscar, de repente, a gente pode dar um tempinho, quem está em casa e tal, seria interessante ter essa conta. Uma outra coisa também que pode ser interessante é quem tiver a possibilidade de poder estar acompanhando essa nossa conversa por um dispositivo e ter um outro dispositivo para fazer uma simulação. Tem uma que nós vamos fazer online, tem outra que a gente vai fazer por um aplicativo de celular. A gente está trazendo aqui, na verdade, 2 simuladores. Um proprietário de uma determinada empresa e o outro de uma instituição ligada a uma universidade. Tá? A ideia era utilizar só esse da universidade. Entretanto, durante essa semana, a gente descobriu que o simulador lá do Instituto Ideal, na verdade, é o simulador América do Sol, do Instituto Ideal, que é vinculado lá à Universidade Federal de Santa Catarina, não estava funcionando muito bem. E a gente entrou em contato lá com uma pesquisadora, uma aluna que está desenvolvendo lá seu trabalho de pesquisa, e hoje ela nos deu um retorno, eles conseguiram colocar no ar as funcionalidades que não estavam ocorrendo bem. Tem algumas limitações ainda, pelo menos tinha no início da tarde, por isso, então, eu decidi trabalhar com 2 simuladores. Então, fica aí a sugestão, uma continha de energia, e se tiverem um celular e um computador, ou 2 celulares, enfim, tiverem 2 dispositivos para poder não ficar alternando tela e tal, seria interessante. Se não der, não tem problema, a gente não vai ter essa dificuldade. Alguém vai precisar de um tempinho para pegar uma conta de energia? Se precisar, sinaliza para a gente aí no chat, por favor. Wilson, alguém no chat aí está sinalizando que vai precisar de um tempinho para pegar a conta de energia? Não. O pessoal fez o trabalho de casa, realmente, hein? O pessoal está tudo junto. Então, acho que a gente pode começar. Eu fiz uma pequena apresentação, até para orientar essa nossa estratégia, então eu vou compartilhar essa minha tela e vou apresentando. Seria importante que a gente vá fazendo isso para e passo, né, com calma, tranquilidade. Eventualmente, se alguém não acompanhar, tiver alguma dificuldade, pode, então, sinalizar para a gente para e aguarda, não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Minha tela, Luilson, está compartilhada aí está sendo compartilhada aí com todo mundo? Você sabe me dizer? Pode me informar? Luilson, Ives, ou quem puder nos ajudar, nossa tela está aí? Está aí, então, né? Ok, então estou compartilhando minha tela, vou chamar aqui a apresentaçãozinha que a gente fez. Confirma, então, se tem uma tela aí, simulação de sistemas fotovoltaicos em baixa tensão, está aí, está tranquilo? Está aparecendo. Beleza, então vamos caminhar aí, então. Quando estiver aparecendo, é só marcar, tem um alfinetezinho aí, é só marcar, está escrito assim, Walter Salles, apresentação. Entendeu? Que aí você só marcar aí, que você vai prender a sua tela na apresentação do Walter. Perfeito. Então, como a gente falou aí dos objetivos, o que a gente quer, então, com essa nossa conversa hoje? Tentar simular uma geração própria de energia a partir de dados de consumo mensais, né? E anual. Eu trouxe aqui uma conta que eu vou usar como referência, mas eu acho que cada um poderia fazer na sua. Então, por isso que a gente pediu para antecipadamente o pessoal trazer uma conta de energia, separar e tal. A outra questão é o que a gente chamou aí, esse verbo empoderar o consumidor, e aí esse consumidor, quando ele passa a gerar a sua própria energia, ele passa a ser chamado de prosumidor.
prosumidor é o consumidor de energia que gera a sua própria energia no âmbito da geração distribuída, face a essa legislação em vigor a partir da 482. Então, a gente quer empoderar esse consumidor, ou seja, torná-lo relativamente hábil a poder discutir aí com os empreendedores, com os integradores, com os comercializadores, com a própria concessionária, poder discutir, entender o que está acontecendo com seus projetos. Uma outra coisa que a gente quer também apresentar para essas pessoas é as possibilidades de financiamento desse empreendimento. De repente, nem todo mundo está com capital para investir, o valor pode ser significativo nesse momento, né? Então, a gente quer mostrar algumas possibilidades de financiamento. Eu vou aproveitar para mostrar um projeto de geração distribuída, que é o projeto que eu fiz, que eu contratei aí a Electric Campus, que está nos acompanhando aí na figura do Jones, foi quem fez no nosso projeto, tá? E outra coisa que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês é como é que a gente faz o acompanhamento dessa geração de energia de forma remota. Eu posso acompanhar o que está sendo gerado ou o que foi gerado, tanto da tela do meu celular quanto da tela de um computador. Eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui na tela do computador, uma vez que eu estou compartilhando a tela do computador. Bom, se esses objetivos estiverem claros, a gente vai caminhar um pouquinho mais, tá? O que a gente queria, então? Cada um aí já conhece quer dizer, pelo menos tem noção do que é a sua conta de energia. Pode ser que alguém nunca tenha pego para detalhar um pouco mais, né? Olhar quais são os campos e tal, o que vai nos interessar. Eu estou aqui linkando direto com o site da nossa concessionária local. Não existe um modelo, um template, um modelo default que as concessionárias usem. Esse layout varia muito de concessionária para concessionária. Inclusive, as informações, algumas concessionárias colocam algumas informações a mais, outras a menos, tal. Então, não existe uma padronização, tá? Mas acho que todos devem estar mais ou menos familiarizados com a da nossa, aqui da nossa região. Não sei se tem alguém fora da área de cobertura aqui da Enel. Se tiver alguém aí que está presente e que é concessionária, não é a Enel, pode sinalizar para a gente também, pode ser que tenha alguém de fora, tá? Então, algumas coisas importantes aqui. Existe aqui essa primeira região onde eu estou pousando o mouse, é onde estão os dados do cliente, tá? E importantíssimos aí é o número do cliente. Cada unidade consumidora, ela tem um número. Então, é importante esse número que está aqui nessa região, tá? Uma outra questão também, aqui nesse ponto, é onde estão os dados do consumidor, o endereço do consumidor, qual é o medidor, qual é a rota, quer dizer, quando eles fazem a medição, né, eles fazem a medição pelo menos uma vez por mês, né, tem um plano de medição, então tem uma rota, né, isso é um dado importante. Existe um outro campo aqui, esse campo que são as estatísticas, são os dados, indicadores de qualidade do fornecimento. Essas siglas aqui se relacionam com esses indicadores. O que é um FIC, um TIC, enfim. Essas informações estão aqui também. Aqui do lado direito, onde eu estou pousando, os dados de ICMS. ICMS é um imposto estadual. Essa região de leitura, aqui é onde é feita a leitura. Toda vez que o leiturista vem, ele vem e vê a medição que está lá no medidor. E como é que a gente sabe quanto que gastou? É a medição atual menos a medição anterior. A diferença é a nossa medição atual, quer dizer, perdão, é o nosso consumo de energia para aquele período que foi averiguado. Aqui, essa primeira aqui, então, é a questão das datas, né, da previsão, quando foi feita a anterior, quando foi feita a atual e quando será a próxima. E as leituras estão nessa região que está aqui. Então, isso aqui é outra informação, é onde estão as leituras. Aqui vão estar os dados financeiros, né? Qual é o valor, qual é a quantidade de energia, qual é a tarifa, qual é esse valor parcial. Taxa de iluminação pública que não pertence à concessionária, a concessionária simplesmente arrecada, é da prefeitura municipal, é algum encargo, impostos, tudo isso vai estar descrito aqui.
O que vai interessar para nós aqui, daqui a pouco, na simulação, é só o valor referente ao custo da energia. Tem uma região aqui em relação vencimento, encargos setoriais. E essa aqui, bom, acompanhamento do consumo. Esse dado aqui que é o dado importante para nós. O mais importante hoje aqui na simulação é esse dado que está aqui, o dado histórico dos últimos 12 meses. As últimas 12 medições mensais estarão aqui. Então, na simulação, a gente vai precisar dessas informações que estão aqui nesse campo para poder preencher lá o simulador. Algumas informações ao cliente, quando a concessionária quer mandar alguma informação, se tem alguma fatura em atraso, se vai entrar em vigor alguma bandeira tarifária, tudo isso aparece nessa região. Então, basicamente, esse é o layout de uma conta, né, da fatura de energia, e eu chamo, então, especial atenção, que nos acompanha, essas informações que estão aqui, são as 12 últimas leituras. Eu pediria que olhasse nas faturas que cada um trouxe para esse nosso bate-papo, se consegue localizar essas 12 leituras. Se encontrou essas 12 leituras na fatura que está de posse aí, cada um com a sua, isso está satisfeito, a gente está bastante satisfeito para a gente poder caminhar e seguir em frente. Se alguém não encontrou, sinaliza para a gente, que aí a gente vai ter possibilidade de tentar ajudar. Bom, vamos lá. Alguém sinalizou alguma coisa, Luiz, o Ives, tá? Não, tô tranquilo. Então tá todo mundo tranquilo, beleza. Bom, vamos então escolher os aplicativos que nós vamos utilizar hoje. A nossa ideia era usar inicialmente só um aplicativo, era esse simulador solar. Ele é de proprietário, ele é o simulador solar América do Sol, e ele é de proprietário do Instituto Ideal. O Instituto Ideal é uma instituição vinculada lá, apoia lá a Universidade Federal de Santa Catarina, o pessoal de fotovoltaica da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o que a gente vai fazer? Cada um que estiver navegando aí, tiver a possibilidade de fazer isso, alternar, buscar no navegador, tanto no celular ou no notebook, no computador, no desktop, buscar esse América do Sol. Pode botar no Google lá, América do Sol, ou pode digitar esse endereço que está aí, americadosol.org, para que a gente possa ir buscar esse simulador. Eu já deixei um link aqui na minha apresentação, eu vou clicar aqui e vou acessar lá o navegador. Mas seria importante cada um que queira simular a sua realidade que digitasse aí, que buscasse esse link que está aí, americadosol.org, para que pudesse fazer sua simulação. Eu vou fazer o acesso aqui, vou aguardar para aqueles que queiram tenham tempo de acessar também. Ok, eu já estou aqui na página do americadosol.org/simulador do Instituto Ideal. Se alguém não conseguiu, teve dificuldade e gostaria de fazê-lo, sinaliza para a gente, para que a gente saiba aí. Eu estou compartilhando a tela inteira, o Ives ou o Wilson pode me informar aí se tem alguém com dificuldade. Ok. Já até colocou o link aqui no chat. Aqui. Ótimo. O pessoal ajuda a gente, show de bola. Jade Breta. Bretas? Sobrenome conhecido. Né? Deve ser filho do Wagner. Não, eu só conheço lá na nossa comunidade o Wagner Breta. É filho do Wagner, sim. Ai, que beleza, rapaz. Aí. Bom, Luiz, você também está simulando, você e o Ives? Já abri aqui, na... Então, aí tem uma pergunta, é o seguinte, onde você mora? Esse campo ele pode ser preenchido de 3 formas, tá? Você pode botar o nome da sua rua, vírgula, número, bairro.
Você pode colocar o seu CEP, se você souber o seu CEP, e você pode colocar aí também as coordenadas, latitude e longitude. Como é que eu consigo latitude e longitude? Aí precisaria ir lá no Google Maps, né? No mapa, clicar lá onde você mora, tentar buscar as coordenadas e colocar as coordenadas aí, tá? O mais difícil, não é que seja mais difícil, é porque tem que abrir um mapa, né? Nem sempre todo mundo sabe as coordenadas de onde está a sua instalação, para onde quer fazer o projeto. Então, se souber o CEP, coloca o CEP. Se sabe o nome da rua, coloca o nome da rua, tá? Rua e número. Eu vou colocar aqui, nessa apresentação, o meu CEP. Eu já cliquei aqui, já apareceu o meu endereço aqui, etc. e tal, mas eu vou colocar o CEP, tá? Ok. Cada um coloca o seu, por gentileza. Bom, no meu caso aqui, vocês devem estar acompanhando. Ele já identificou que é Rio de Janeiro, Campo dos Goytacazes. Será que todo mundo aí já conseguiu colocar seu CEP, ou o nome da sua rua, ou quem souber as coordenadas, já colocou aí, já conseguiu... eu consegui. Já conseguiu? Se alguém não conseguiu, é importante quem não conseguiu sinalizar para a gente, tá? Já estou aqui no detalhamento do consumo. Calma, rapaz, calma, devagar. Veja só. Jasmine falou que o dela deu erro. Yasmin disse que o dela deu erro? Jasmine. É Jasmine. Atualiza a página, Jasmine. Pode ser, não é não? O navegador, né, Val? Pode ser. Às vezes a conexão não está muito boa, né? Pode ser que deu problema. Não deve ser sobrecarregar o simulador, porque eu já fiz com os alunos em sala de aula, com 20, 30 alunos. Quantos que nós estamos hoje aí, ao mesmo tempo, aí fazendo? 57 pessoas hoje. Eu já fiz com 20 e pouco, 30, tá? Não imagino que os 50 vai causar problema. Bom, enquanto a Jasmine, né, depois pede para ela sinalizar se ela conseguiu. Enquanto ela está lá tentando, veja só, ele pergunta aí, ele faz duas perguntas. Qual o seu consumo elétrico neste mês? Lembre-se que nós vamos trabalhar com as 12 últimas medições. Mas ele pergunta aqui agora qual o seu consumo elétrico nesse mês e depois ele pergunta quanto custou sua conta de luz neste mês. Não necessariamente tem que ser no mês atual, tá? Seria o ideal. Por que ele faz essas duas perguntas? Porque ele quer calcular qual a tarifa que você está sendo tarifado pela sua concessionária. Como nem sempre as pessoas sabem qual a tarifa que está pagando e não tem uma tarifa universalizada, porque a tarifa varia se o consumidor é residencial, se é comercial, se é industrial. O próprio consumidor residencial existe baixa renda, então cada um tem uma tarifa. A tarifa varia de acordo com o consumidor, tá? Então, por isso que é importante, em vez de colocar o valor da tarifa, colocar o seu consumo atual e quanto custou o pagamento desse consumo. Agora, o que é importante na hora de colocar o quanto custou na sua conta? Não coloque, por gentileza, o valor que você pagou pela conta de energia, porque você pagou taxa de iluminação, você pode ter pago aí outras coisas, às vezes a fatura ficou em atraso, pagou juros. Então, o sistema fotovoltaico, essa simulação não tem nada a ver com taxa de iluminação e outros valores. Então, aquele valor mais em negrito, não use aquele valor cheio em negrito. Vai lá na descrição, nos dados de faturamento. Por isso que a gente olhou a fatura, o escopo de uma fatura antes, para a gente saber onde buscar as coisas. Vamos lá em dados do faturamento e pegue o valor do consumo do mês, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor, o primeiro que ele está pedindo aqui é qual o seu consumo elétrico do mês. Então, a gente vai lá pegar o consumo do mês, tá? Todo mundo já conseguiu localizar aí o consumo do mês? Se alguém não conseguiu, sinaliza para a gente. Sim. A Jasmine já conseguiu lá acessar. Eu vou colocar o meu consumo do mês aqui, tá? Dessa fatura que eu tenho. 381 é o meu caso, tá?
Bom, quanto custou? Sim. Aí, veja só, eu posso fazer isso aqui agora, posso fazer depois. Quando eu coloquei 381 para o mês atual, ele me apresentou aqui de janeiro a dezembro, todos com 381. Isso não é uma verdade, né? A gente não tem um consumo unificado. Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu posso clicar aqui, ó, nessa. O pessoal está vendo a minha tela, né? Então, eu posso alterar nesse cursor, estou em janeiro, posso alterar nesse cursor para colocar o valor de janeiro, ou posso simplesmente vir aqui na caixinha, deletar esse valor e colocar o correto de janeiro. Então, cada um vai olhar ali onde está o acompanhamento do consumo, localizar janeiro e vai colocar o valor referente a janeiro, tá? Cuidado que nem sempre começa por janeiro, tá certo? Então, o meu janeiro que está no meio aqui, tá? Então, achei janeiro, meu foi 325, já coloquei janeiro. Ou colocar fevereiro e peço que todos que estão simulando e estão nos acompanhando façam o mesmo. Se alguém tiver dificuldade, avisa para a gente. Aqui vai 381 para mim. Março. Vou procurar meu valor de março aqui. Leva um tempinho, mas a gente faz. 446 é o meu de março. Observe que quando eu troco, o cursor também se move, tá? Vou procurar o meu abril aqui. Abril. Coloquei abril. Maio. Junho. Deve ter gente mais rápida do que eu, tá? Já colocaram todos, Luiz? Já. Você já fez? Rapaz, você é bom, hein? É porque não está de janeiro, você tem que ficar procurando. Eu não estou enxergando bem, faltou botar uma lupa aqui. Julho, novembro, outubro, setembro, agosto. Agosto, 376. Setembro. Três, cinco, um. Faltam só 3. Outubro, 454. Mais ou menos a média aí, né? Mas você vê que não é igual, né, cara? Semelhante a mim. Não, tô falando. Você, o seu perfil? Mais ou menos isso aí. É pelo tamanho das famílias, né? Aqui eu tenho duas meninas, né? 3 meninas com a minha esposa. Rapaz, ganhou um dia hoje, doutor. A esposa vai te agradecer. Bom, aí quanto custou sua conta de luz neste mês? Quer dizer, no mês que você está usando aqui como referência, tá? Tem que tirar a taxa de iluminação, é só o consumo de energia. Meu aqui, 323,24. Essa conta aí, quando tem menina, é mais cara. Cada lavagem de cabelo. Ok. Deixa eu perguntar aí, alguém ainda não conseguiu lançar os 12 valores de medição de energia e o valor desse mês de referência? Alguém não conseguiu ainda? Se não conseguiu, sinaliza para a gente. Alguém sinalizando aí com dificuldade, Wilson? O Alessandro falou que não conseguiu. Ele precisa de ajuda? Fala aí, Alessandro. Libera seu microfone aí. O que você não conseguiu? Ela perguntou se o valor a pagar é sem iluminação. Né, Val? É sem iluminação, é só com energia.
Ele já conseguiu? Ele não respondeu o Alessandro, não. O que você não conseguiu, Alessandro? Alessandro Galito. Pessoal, pode usar o microfone, pode abrir o microfone para conversar com a gente, sem problema nenhum. O Rafael tem uma dúvida aí. Diga, Rafael. Eu coloquei, nesse que discrimina os meses, eu coloquei o de janeiro de 2020 até junho de 2020, mas só que como acaba, o julho em diante eu coloquei de 2019, é isso mesmo? Não tem nenhum problema. O importante é ter 12 medições, um período de um ano. Não necessariamente no ano em curso, ano 2020 ou 2019. O importante é ter 12 medições, por quê? Porque, normalmente, cada um tem um perfil ao longo do ano. Então, tem pessoas que no mês de janeiro vão passar o verão na praia, então deixa o imóvel fechado, aí cai para a taxa mínima ou com um valor menor. Então, por isso que é legal você fazer os lançamentos cada mês. Ok, obrigado. Beleza. Então, vamos, quem tiver a conta de 2019 inteira, pode colocar aí, né? Pode. O ideal de ser mais recente, Luiz, é o seguinte, porque pode ser que de 2019 para cá você tenha adquirido mais algum eletrodoméstico, tenha feito alguma ampliação ou alguma redução, casou lá o filho, reduziu o consumo. Então, quanto mais recente, melhor, mas o importante é ter 12 medições, ter um ano de medição. A ideia é essa. Essa é a dúvida do Rafael. Então, o dezembro aqui seria o junho, né, de 2020, e o janeiro seria o junho de 2019. Não é isso? O julho, né? Na conta de energia está dito de que mês que é, tá? É importante botar o mês certinho, porque, veja, o simulador, daqui a pouco você vai verificar, que ele vai verificar a radiação solar, e a radiação solar, ela varia ao longo do ano. Então, se o consumo estiver em lugar diferente, aí, em mês diferente, isso gera problema, porque o sistema fotovoltaico ele vai gerar em função da radiação solar disponível. Então esquece que eu falei, gente. Tem que estar o janeiro em janeiro, fevereiro em fevereiro, março em março, isso é importante. Então tá show. Porque o sol, quando ele passa, essa nossa região, por exemplo, aqui, junho, julho, é o período que a gente gera menos, entendeu? Então, se você bota um consumo errado e bota o consumo de janeiro em junho, você vai estar com um consumo muito alto no mês que gera pouco. Você vai dimensionar, vai simular erradamente, equivocadamente o seu sistema. Então, foi boa a pergunta de Rafael. Esse agosto aí, então, vai ser, é óbvio, né? Agosto de 2019. Agosto tem que ser agosto, tem que ser um agosto. Se ele vai ser agosto de 2020, nós não chegamos ainda. Então tem que ser agosto de 2019. Dezembro de 2019. Maio de 2020. Isso. Se você está usando uma conta recente, o maio de 2020 e o agosto de 2019. É isso aí. Agora eu captei a mensagem. Isso. Boa, Rafael. Tá vendo? O Rafael contribuiu. Eu ia errar o exercício aí. Você estava colocando... entendi. Mas não, tem que ser cada um no seu certinho. Bom, se eu puder continuar aqui, quando ele pediu esse valor aqui de energia, então, tirado os outros penduricários, ele já fez uma média, ele já faz por trás aí um algoritmo a média, e ele já calculou a nossa tarifa, que é a divisão do valor em reais por aquele 381, que era o meu valor médio, tá? Agora ele pergunta, aliás, não era o valor médio, ele pediu do mês que eu estou em referência. Ele já calculou o valor da tarifa. Ele me pergunta aqui agora qual o seu tipo de conexão. Então, tem 3 possibilidades. Nós estamos falando para grupo B, nós não estamos, esse simulador ele não se aplica para a unidade de consumo grupo A, que tem demanda, é só para grupo B. Então, se a sua conexão é monofásica, bifásica, trifásica, você precisa selecionar aqui.
Quem participou, estiver nos acompanhando, participou daquela nossa conversa, naquela nossa videoconferência sobre geração distribuída, vai entender por que eu preciso dizer se é monofásico, bifásico ou trifásico. Porque, veja, eu posso gerar toda a minha energia, mas mesmo assim não deixo de recolher para a concessionária. Por quê? Eu tenho que pagar a taxa de disponibilidade. A taxa de disponibilidade para o monofásico é o equivalente em reais a 30 kW de energia. O bifásico, para quem nos acompanhou naquela conversa, o bifásico é o equivalente a 50 kWh em energia. E o trifásico, 100 kWh em energia. Então, veja, a gente conversou isso naquela época, na geração distribuída. O Johnny está nos acompanhando aí, ele pode nos ajudar. Não é interessante que você gere toda a sua energia na média. Por quê? Porque se eu vou ter que pagar a minha taxa de disponibilidade, e, por exemplo, se eu for bifásico, eu vou marcar bifásico aqui, quando eu marquei bifásico, significa que eu tenho obrigação todo mês de, no mínimo, pagar para a concessionária, mesmo gerando excedente de energia, a conectividade equivalente a 50 kWh. Então, se eu já estou pagando esse valor para a concessionária, é melhor que eu use essa energia que eu estou pagando. É o que se chama de taxa mínima. Quando você, por exemplo, vai passar o verão na praia e deixa seu imóvel fechado, você paga a taxa mínima se não consumiu nada, né? Então, se eu já estou pagando a taxa mínima, vamos supor que o meu mês de janeiro, quanto que eu deveria gerar em janeiro? Olha, meu consumo em janeiro em quilowatt-hora foi 325. Se eu sou bifásico, eu vou ter que pagar para a concessionária 50 kW. Então, quanto que eu devo gerar em janeiro? 325 menos os 50. Se eu gerar 325, gerar os 325 e pagar os 50, eu vou ficar com excedente. Então, o excedente... O excedente ele é interessante porque tem alguém com o microfone aberto. Olha só do Galito. Tá. Tudo bem. Bom, então, é importante... E aí, como é que eu sei se eu sou monofásico, para quem não é na área de energia? Monofásico é quando eu sou alimentado pela concessionária com um par de fios. Se tem 2 fios, tem uma fase e um neutro, então eu sou monofásico. Se eu tenho, me atendendo, 3 fios, significa que eu tenho 2 fases e um neutro. Então eu sou bifásico, 2 fases, porque o neutro vai estar sempre. E se eu sou atendido por 4 fios, vem lá da rua para me atender 4 fios, são 3 fases e um neutro, por isso que eu sou trifásico. Então, quem está nos acompanhando, se não for da área de energia e precisar descobrir, na sua conta de energia que você está usando, está escrito lá se você é ou não, lá naquela identificação, rota, nome, endereço, tem lá classe. Aí diz lá se você é monofásico, bifásico ou trifásico, está na sua conta. E se não tivesse na conta, é só olhar na entrada de energia quantos fios estão chegando. Tá? Então, como está na conta aí, eu espero que todo mundo tenha conseguido marcar aí como é que é a sua ligação. Tá? Agora, é importante dizer qual é a concessionária. Então, clicando aqui, ainda não está aqui Enel Rio, mas está escrito Ampra. A Enel Rio, a atual Enel Rio é a antiga Ampra. Eles não atualizaram aqui no software. Clica lá em Ampra, tá? Bom, feito isso, se todo mundo conseguiu fazer o que a gente mencionou aqui até agora, né? Ela botou lá seu CEP, endereço, botou o valor do consumo atual, né? Detalhou os 12 consumos, botou o valor que pagou atual, disse lá qual é o seu tipo de conexão e informou a concessionária. É só clicar em simular, tá? Então, apertou simular aí, o software vai rodar um algoritmo, né? Esse simulador vai rodar um algoritmo e vai nos trazer algumas informações aqui abaixo que serão importantes para que a gente possa avaliá-las, tá? Ele ainda está fazendo? Ele ainda está fazendo. Ok, ele acabou de fazer aqui o meu.
Se alguém não conseguiu chegar aqui nesse estágio, pode sinalizar para a gente aí, pode abrir o microfone e falar, não tem nenhum problema, estamos aguardando. Rafael, Ninguém falou que o dele deu erro. Deu erro Oi. onde, Rafael? Pode falar, Rafael. Deu uma tela branca e apareceu só uma frasezinha escrita assim: Connection to the database has failed. Acho que está com problema de conexão na velocidade aí, né? O Paulo falou que é só atualizar a página aí. Eu acho que é isso. Walter. E aí, Rafael? Pois não. Walter. Pois não, pode falar. Vamos falar. Como você fez para poder chegar até essa tela aí? Bom, eu preenchi aquelas informações iniciais lá. Meu CEP é o meu endereço. Fui lançando as informações das medições mensais, né? Depois disse que minha conexão, no meu caso aqui, era bifásica e disse qual era a minha concessionária, que era a Ampra. E Sim. cliquei Aí depois você chegou nessa tela aí. Eu queria saber como chegou nessa tela que você está mostrando. só clicar embaixo em simular. Em simular. Tudo bem. Aí o simular? Vamos aí. Não sei se pelo celular fica mais complicado, né? Eu estou pelo computador. Só um pouquinho. Ok. Por isso que, quando é possível, né, a gente não teve como avisar isso, ter dois equipamentos, né, um para poder acompanhar e o outro para simular, ajuda, para não ficar alternando tela. Enfim, dá para fazer. Bom, o Rafael conseguiu aí? Estou refazendo. Tá. Rafael, vai refazendo aí, eu vou fazendo um comentário aqui, fica à vontade para nos chamar se você tiver dificuldade, tá bom, Rafael? Ok, obrigado. Tá. Então, pessoal, eu estou quero já aí, se chegaram aqui nessa tela, por favor, vamos começar a interpretar aqui, né? Então, tem uma informação importante aqui, ó, característica do sistema fotovoltaico. Isso aqui não é projeto, viu, gente? Isso aqui é só uma simulação. O projeto precisa de muito mais coisas, tá? Mas, enfim, vamos lá. O que está aqui dizendo? Opa. O que está dizendo aqui para a gente? Que a capacidade do seu sistema, quer dizer, do sistema que eu estou simulando, é de 2,3 kW-pico. Ou seja, eu devo ter no meu sistema 2.300 watts, 2.300 ou 2,3 kW de pico no momento de maior produção, quer dizer, é o máximo que o sistema pode dar. Então, quanto de potência e módulos eu preciso dispor, por exemplo, no meu telhado, ou se a instalação for no solo, enfim, eu preciso de 2.300 watts em termos de módulos fotovoltaicos. Agora, quantos módulos fotovoltaicos eu vou precisar? Aí, cada módulo ele tem uma potência. Nós temos módulos de 300, 350, de menos, de mais. Hoje tem módulo de 400, já se está se falando de módulos de 500. Tá? Já se fala, não sei se talvez o Jones possa dizer se já chegou no Brasil os módulos de 500 watts. Cada módulo tem lá uma potência de pico de 500 watts. Se eu fosse trabalhar com módulos de 500 watts, que estava previsto para chegar no país aí, 2,3 eu ia utilizar 5 módulos, ainda ia sobrar, tá? Porque eu não consigo resolver com 4.
4 módulos de 500, eu teria 2.000. Como é 2,3 kg, ou seja, 2.300, eu precisaria colocar 5 módulos de 500. Mas se esse módulo for de 250, eu vou precisar de quase 10 módulos, tá? Então, essa potência é a potência que eu vou precisar disponibilizar em termos de módulos fotovoltaicos. Alguém não entendeu isso? Se não entendeu, sinaliza para a gente. Jones respondeu lá que os módulos de 500 ainda não foram homologados no Brasil. Tá com 400 e alguma coisinha. É isso mesmo, Johnny? Pode usar o microfone, Johnny. Isso aí, professor. Acho que é 435, 450. Nós temos aí os de 500, ainda não estão liberados, homologados no Brasil, ainda não. Mas breve vai estar. Em setembro do ano passado, foi quando a gente instalou o nosso sistema aqui, foi o Johnny que instalou, nós adquirimos junto com o Johnny aí módulos de 400, tá? Então, se eu estivesse usando aqui módulos de 400 para fazer esses 2,3, 8 módulos, 3 vezes 8, 24. Né? Módulos de 400, 24, 6 módulos, 6 vezes 4, 24. Precisaria de 6 módulos de 400, tá? Depois a gente vai falar do nosso projeto, vai ver que a gente fez um pouquinho a mais, mas por outras perspectivas. Isso é uma estimativa, tá, gente? Então, o que é importante isso? O consumidor, que esse simulador é gratuito, está disponível aí nessa página. Qualquer consumidor, de posse da sua conta de energia, pode vir aqui fazer essa simulação e quando ele for conversar com o Electric Campus, aí, com o Jones ou com qualquer outro aqui do município, enfim, ele já vai chegar lá com uma certa ideia. Isso que é empoderar. O Jones é um cara sério, mas nem todos são, tá? Então, é possível que o cara queira vender um pouco mais de modo, quer botar um negócio mais potente. Olha, não preciso. No momento, não precisa. A não ser que o consumidor tenha uma perspectiva de ampliação da sua unidade, ou a gente conversou lá naquela última live de geração distribuída. O consumidor quer gerar excedente porque ele tem uma outra unidade consumidora na área de concessão da Enel, então ele quer compensar lá, então ele pode ter um sistema um pouquinho de maior porte. Mas isso que é empoderar, tá? Ter a possibilidade de ter essas informações, de poder conversar. A área ocupada por esses módulos, cada módulo tem uma área, tem um comprimento e uma largura, isso dá uma área, tá? A área que vai ser ocupada por esses módulos em um telhado é de 15 a 20 metros quadrados. Por que não tem um número certinho? Porque depende do layout do telhado. Deve-se deixar um espaçamento entre um módulo e outro, até para manutenção, para os técnicos depois poderem caminhar, não deve estar muito colado. Se esses módulos normalmente vão estar inclinados, um pode fazer sombra no outro, por isso é importante manter um afastamento. O módulo, eu posso escolher módulos mais potentes, menos potentes. Então, essa área que esse módulo vai ocupar em um telhado, ou vai ocupar em uma instalação de solo, etc. e tal, é algo em torno de 15 a 20 metros quadrados. Outra informação que está aqui é a inclinação aproximada dos módulos. Primeiro, nós estamos localizados no hemisfério sul do planeta. Então, esses módulos precisam estar com a sua face apontada para o hemisfério norte, para o norte geográfico. Tá? Mas eles vão estar paralelo ao solo. Se tivéssemos lá na linha do Equador, esses módulos ficariam paralelos ao solo. Mas como nós estamos afastados da linha do Equador, quando nós colocamos lá o nosso CEP, ou botamos o nosso endereço, ou colocamos as nossas coordenadas, o software localizou onde nós estamos. E nós estamos a 21, quase 22 graus de afastamento da linha do Equador. Por isso que a inclinação aproximada dos módulos aí é 22 graus. Normalmente, os módulos são colocados para um rendimento médio ao longo do ano, eles são colocados com a inclinação da latitude. É possível que essa inclinação possa ser maior ou menor, isso é possível. Se eu quero potencializar a geração de energia no verão,
eu não vou colocar a latitude. Eu vou diminuir essa latitude. Mas se eu quero potencializar a geração de energia no inverno, eu vou aumentar essa inclinação. Então, em média, é a latitude. Podendo ser um pouco mais, um pouco menos, você vai conversar com o seu técnico, com o integrador, com o projetista, tá? Um outro dado que está aqui, eu vou tentar andar um pouquinho mais rápido, até porque tem um outro simulador que eu queria mostrar. O rendimento anual, olha, eu tenho 2,3 kW-pico. Cada 1 kW-pico desse, aqui tem 2,3, cada 1 kW-pico deve produzir 1.364 kWh de energia ao longo do ano. Então, entendo o que é essa informação, rendimento anual. 1.364 kWh por kW-pico, ou seja, cada quilowatt, nós temos 2,3, deverá produzir 1.364 kWh. Quilowatt-hora é energia. Quilowatt-pico é potência, né? Isso é importante. Outra informação que está aqui é quanto que nós vamos evitar de toneladas ou quilos de CO2, tá? Olha, usando os módulos fotovoltaicos, e aí não usando, por exemplo, um gerador a diesel que emite CO2, etc. e tal, usando os módulos fotovoltaicos, eu vou economizar 915 quilos de CO2, ó, de um gás, 915 quilos de um gás CO2 por ano. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Todos, ao invés de perguntar a todos, alguém não entendeu essas informações que estão aqui nas características do sistema fotovoltaico? O importante aqui é saber qual que é a potência que você vai precisar disponibilizar em termos de módulos, tá? 2.300 watts-pico ou 2,3 kW-pico. Se alguém não entendeu isso, pode se manifestar, pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Walter, é bom frisar bem a diferença de energia e potência, né? Que às vezes a pessoa pode confundir. Verdade. Não? Quem está falando? É o Alessandro, Walter. Olha só, me tira uma dúvida. Eu não entendi sobre essa questão de inclinação aproximada dos módulos. Você pode me explicar para mim? Perfeito. Veja. O módulo, ele vai produzir energia a partir do momento, acho que você não acompanhou, não participou, talvez, da videoconferência que a gente fez de geração distribuída. Depois ela está disponível no canal da engenharia aí, você dá uma olhadinha lá, mas eu vou te explicar. O módulo transforma energia solar em energia elétrica, tá? Energia luminosa em elétrica. Para ele transformar a energia luminosa em elétrica, essa energia luminosa tem que incidir na superfície do módulo. Normalmente, o módulo tem uma superfície previamente construída para receber essa incidência de luz. Agora, ele precisa ficar inclinado em uma certa posição, ele consiga receber a maior quantidade de luz por dia, por mês e por ano. Ocorre que o Sol se move. O Sol se move, o Sol não fica fixo, quer dizer, ao longo do dia ele nasce, se põe, ele faz um movimento, e ao longo do ano, em função dos movimentos de rotação e translação da Terra, ele vai mudando de posição. Então, se o módulo fica fixo e o Sol se move, eu preciso buscar uma posição que seja a melhor, chama-se o ponto ótimo de direção e inclinação. Tá? O que eu quis colocar para você é que, como nós estamos no hemisfério sul do planeta, e o Sol faz um movimento ali, né, e corta ali pela linha do Equador, eu preciso estar apontando para o norte, quer dizer, Roraima, né, lá onde a linha do Equador passa e corta Roraima, está ao norte da nossa posição no Rio de Janeiro. Então, meu módulo ele tem que ficar de frente para o norte, o mais alinhado possível para o norte, tá?
Agora, eu vou colocá-lo em paralelo com o solo, eu vou colocar de acordo com a inclinação que está no telhado. Muitas das vezes a gente bota de acordo com a inclinação do telhado, mas normalmente o telhado não está lá com 21 e alguma coisa, quase 22 graus. Porque como nós estamos afastados da linha do Equador, 21 e alguma coisa, a latitude é quase 22 graus, se eu quiser, no inverno o Sol está lá no hemisfério norte, está lá no Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer deve cortar lá os Estados Unidos, quase o Canadá. Então, se eu quero potencializar a minha geração, eu tenho que estar bem inclinado para o norte, para poder incidir mais luz durante o dia. Então, essa inclinação aí, existe a possibilidade de ter sistemas fotovoltaicos que acompanhem o Sol, acompanha em relação ao norte e acompanha o movimento do Sol, esse quase leste-oeste que o Sol faz diariamente. Mas para fazer com que um sistema fotovoltaico de telhado, de pequeno porte, faça esse acompanhamento, você precisa fazer um certo investimento, nem sempre vale a pena. É melhor, por exemplo, se não tiver uma inclinação boa, aumentar a quantidade de módulos do que comprar um sistema que a gente chama de tracking, um sistema que acompanha o movimento do Sol. Tá? Então, essa inclinação aí é buscar uma inclinação média. Eu vou mostrar em umas fotos daqui a pouco, que eu possa incidir a maior quantidade de luz ao longo do ano. Se eu ficar com 22 graus, com certeza no verão eu vou ter uma incidência. Quando chegar no inverno, nesse período que nós estamos agora, o Sol está mais afastado da linha do Equador em direção ao Trópico de Câncer, vai incidir menos, tá? Mas, enfim, é preciso ter uma inclinação média, e no caso é a latitude, por isso que é os 22. Eu não sei se me fiz compreender. Sinalize, por favor. O Jones quer dar uma contribuição aí. Sem dúvida, sempre bem-vinda. Então, eu costumo dizer que lá no Equador é zero graus. Se nós colocar o painel na superfície, eu vou colocar a 0. E aqui, o Brasil, a Campos, vamos dizer assim, Campos, a nossa latitude é 22. A gente, em relação ao Equador, colocando a 22 graus, é como se estivesse zerando, botando a 0 graus. O painel vai estar plano em relação ao Sol. Por isso ele vai pegar mais incidência, vai ter mais geração. Isso voltado para o norte. Agora, como o professor falou de tracker, ele fica para leste e oeste e ele vai girando de acordo com a hora. É isso. Beleza, Jones. Será que o pessoal que está nos acompanhando ainda tem dúvida em relação a isso? Uma curiosidade minha aqui, Walter. Então, o Sol, né, como o Jones falou aí, faz uma incidência, vamos supor, esse cálculo aí, direcionando ele mais ou menos ao meio-dia, onde ele faz um ângulo de 90 graus, mais ou menos, com o painel? Pois é. Agora, quando é que ele faz 90 graus com o painel? Para nós que estamos a 22 graus, você vai ver que ele faz isso em outubro. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Tá? Para quem está lá na linha do Equador, ele faz isso lá em janeiro. Tá certo? Para nós que estamos em Campos, como nós estamos afastados de 22 graus, o melhor momento de geração para nós vai ser em outubro. Eu vou mostrar a minha geração e vocês vão entender isso. Sim. Tá certo? Ok. Bom, então vamos lá. Esse outro quadro aqui, ver como seria seu consumo elétrico anual. Então, se eu somar lá aqueles 12 consumos, um mais um, vai dar 4.250 watt-hora, tá? Pode somar lá os 12, dá 4.250 watt-hora ou 4,5 megawatt-hora. Bom, com esse meu sistema aqui de 2,3 kW-pico, quer dizer, se eu colocar isso de modo fotovoltaico, como é que vai ficar meu consumo de energia?
eu vou gerar para mim 3,14 megawatt-hora e eu vou continuar pegando da rede elétrica 1,13 megawatt-hora. Aí alguém pode dizer assim, mas, Walter, se eu estou projetando um sistema para gerar energia para mim, por que eu ainda vou pegar da rede e pagar para a concessionária 1,13 megawatt-hora por ano, se eu poderia gerar essa energia toda? Lembre-se que você tem que pagar a taxa de conectividade de acordo com o seu tipo de ligação, se você for monofásico, bifásico ou trifásico. Se você já vai pagar, é melhor você não gerar. Já pagou, faça um sistema de menor porte, vai pagar menos em módulos, em inversor, vai pagar menos em cabo, vai pagar menos no serviço do instalador, sua instalação vai ficar mais barata, tá? Porque se você gerar excedente, eu vou gerar toda a energia que eu preciso, mas você vai ter que pagar todo mês a conectividade, a disponibilidade, vai ficar sobrando. Se você não tiver onde compensar essa sobra, que você pode não ter outra unidade consumidora no âmbito da concessionária, essa energia ela caduca em 5 anos. Você pode pegar seus créditos em até 5 anos. Tá? Então, sugiro que o sistema ele já tem um algoritmo para evitar, por exemplo, que a sua taxa de conectividade ela não seja gerada em termos de energia, a não ser que você queira que ele gere excedente, tá certo? Alguém tem dúvida nisso? Ninguém, né, Luiz? Tá show, não. Beleza, então tá. Como é que está aqui a sua situação? O que é? Como ficará a sua conta de energia, tá? Quanto você paga? Então, esse gráfico de Pareto que está aqui, essas barras pretas, é aquele consumo de energia mês a mês, né, que a gente listou lá, vezes o valor da tarifa, tá? Então, em janeiro eu estou pagando o equivalente em quilowatt-hora, um pouco mais de 300, aqui 381. Vocês podem ver que nós lançamos esses valores lá, tá? Então, isso aqui é minha energia. A parte escura é antes do sistema fotovoltaico, tá? E a partir da instalação do meu sistema fotovoltaico, eu passo a pagar isso que está aqui em amarelo. Observe que em janeiro, lembra que eu sou bifásico? Bifásico é 50 kW. Então, por que eu estou pagando esses 50 kW? Porque eu tenho que pagar todo mês. No mínimo, eu tenho que pagar 50 aqui, tá? E tem mês que eu pago um pouquinho mais. Por que eu pago um pouquinho mais? Eu pago um pouquinho mais porque lembra que o Sol ele vai mudando de posição, o sistema vai gerando mais e menos. Então, o importante é que ao longo dos 12 meses eu trabalho no meu ponto ótimo. Então, essa questão da energia ela é trabalhada no universo dos 12 meses, né? Como se tivesse uma reta, e eu não tenho uma reta porque meu consumo não é linear e a minha geração não vai ser linear. Então, instalado o sistema, eu vou gerar. Isso é uma expectativa, isso aqui não é um projeto, é só uma simulação, mas a expectativa aqui é que a minha geração seja essa que está aqui, amarela, essa que vem da concessionária amarela, tá? Quanto que eu vou pagar. Então, aqui é a conta de energia. Vou mostrar aqui o que mais que nós temos aqui. O consumo elétrico detalhado. Aqui estavam os problemas que esse software apresentou durante a semana. Eles conseguiram resolver hoje, mas ficou muito pequenininha, as coisas estão sobrepondo, tá? Então, eu tenho aqui uma curva cinza, tá? E uma amarela. Então, a soma das duas áreas, a soma das áreas cinza e amarela corresponde ao total consumido, conforme os valores fornecidos. A geração é estimada. Então, veja que em janeiro eu vou ficar só com a amarela, quer dizer, eu vou gerar o suficiente, tá? Aqui nos demais meses, eu tenho uma parte do valor consumido em função disso está aqui em cima, tá? Então, as minhas necessidades estão postas aqui em quilowatt-hora. Isso aqui é o que está vindo da concessionária, essa parte amarelinha, e a parte cinza é a parte que eu pagava antes, tá? Então,
ele mostra, isso aqui é importante, vou mostrar para vocês na sequência para que vocês compreendam melhor. Está aqui a tabela. Mês de janeiro, eletricidade total consumida, ó, quilowatt-hora. Qual foi o meu consumo em janeiro? 325. Meu sistema gerou quanto? 304,21. Quanto que eu peguei da rede? 20,79. Tá? Lembre-se que eu pago 50. Fevereiro, 381 foi o que eu consumi. Quanto que meu sistema gerou em fevereiro? Ó, gerou 259. Qual foi o que foi fornecido da rede? Está aqui. Então, não está gerando, eu não estou ficando com crédito aqui por enquanto. Agora vamos ver aqui em abril. Em abril eu consumi 250, ó, consumi 250, gerei 271, gerei mais do que precisar. Lembra que meu sistema é fixo. Aqueles 4, 5 módulos estão lá, tá? Mas como o meu perfil de consumo diminuiu, a minha eletricidade gerada foi maior do que... Gerou crédito, então eu tenho crédito aqui para compensar. Tá? Então, esses créditos estão gerados. E assim sucessivamente, vai acontecendo ao longo de todo mês. Eu posso gerar um pouco mais de crédito, um pouco menos, isso é uma questão de decisão minha. Tá? Os dados, o que faz com que essa energia gerada varia aqui, ó, tá vendo essa energia gerada variando? O sistema não é fixo, não tem uma potência de 2,3? 2,53, acho que foi isso. 2,53. Sistema. 2,3. O sistema é de 2,3, é fixo, mas a geração varia. Varia por quê? Porque o Sol, é isso que eu vou mostrar aqui agora, ó. O Sol, ao longo do ano, ele varia. Por que eu tenho 3 curvas de Sol aqui? Porque eu tenho a energia luminosa toda, global, né, que o planeta está recebendo por metro quadrado, a quantidade que está indo inclinada para uma determinada área e a que está indo direta. Tá? Então, quando chega das nuvens, isso foi a aula passada, foi a conversa passada, reflete, etc. e tal. O que está indo direto, e aí vai depender da inclinação do módulo, se vai atingir isso tudo no módulo ou não, porque está indo direta, mas o módulo está com inclinação. Tem um dia que a inclinação está ótima, no outro dia, no outro mês, já não está ótima, então não chega tudo no módulo. Tá? Então, é isso que essas curvas mostram. Então, janeiro, fevereiro, vai caindo. Aí, quando chega aqui em junho, julho, que é o período que a gente está vivendo aqui, ó, a nossa irradiação global baixíssima, lá, 3,13. Aqui a nossa irradiação está 6,94. Quer dizer, a energia do Sol, a energia luminosa aqui é basicamente o dobro do que o que está aqui. E o sistema é fixo. Então, se o sistema é fixo e a energia primária caiu, a energia gerada vai cair na mesma proporção. Por isso que a gente tem essa curva que está aqui, ó. A curva de geração também cai no meio do ano. Então, eu preciso ter créditos no meio do ano para ir compensando, tá? Aqui está aqui os dados de irradiação aqui para nós. Quando a gente colocou lá o CEP, ele foi em um banco de dados lá e pegou essas informações. Então, irradiação global, irradiação inclinada e irradiação direta. Não significa, por exemplo, que a inclinada está chegando toda no módulo. Pode estar chegando, inclusive, menos, porque a inclinação, em um dia, ele vai estar excelente, lá em outubro, mas no resto ele já não está excelente mais, então não chega a tudo. Tá? Então, é isso que está aqui. Até aqui o pessoal tem dúvida, não? Se alguém tiver dúvida, não manifeste. Bom, uma coisa legal que está aqui é o seguinte, vou aproveitar, inclusive, que a gente tem integrador acompanhando a gente. Se você quiser encontrar um integrador, inclusive mandar essa simulação que você fez para ele, para tentar um orçamento, o próprio simulador já dispõe disso aqui. Agora, só estão aqui os integradores que se cadastraram aqui nesse espaço do Instituto Ideal. Tá? O Instituto Ideal ele não vai atrás, acho que não vai atrás desses integradores. Os integradores acho que buscam. Então, a gente vai ver alguns aqui em Campos. Não significa que são só aqueles que estão aqui em Campos, não.
aqueles os que procuraram aqui o Instituto Ideal e se cadastraram no América do Sol. Eu espero que o Johnny esteja cadastrado aqui, tá? Senão ele vai passar vergonha aqui com a gente, mas acho que ele não passa, não. Bom, vamos procurar aqui se tem integrador, pessoas que possam providenciar um projeto a partir dessas informações. Eu agora estou mais ou menos apto a conversar com uma pessoa dessa para poder negociar um sistema. Então, vamos aqui. Espero que você esteja acompanhando aí. O Jones falou que está sim. Ele está cadastrado? Então, vamos achar ele aqui também. Bom, o simulador, ele importa um desses mapas aí do Google, só que ele coloca uma camada aqui de informações que são os integradores. Então, olha só, isso aqui são os integradores que estão no país. Não significa que no país tem só esses, não. São os do país que se cadastraram nesse espaço do América do Sol. Aí eu não sei se eles cobram, se é gratuito. Aí o Johnny talvez possa dizer. Enquanto eu estou procurando aqui, se o Johnny quiser comentar como é que é essa sistemática, ele pode dizer para a gente, Johnny. Pode falar. Vamos lá, vamos falar. É uma ferramenta muito útil, porém pouco usada e não nada. Tá? Nós somos cadastrados já tem uns 4 anos. A gente atualizou, deve ter um ano, tá um pouco atualizado, mas ele é muito útil e não é pago. Olha que beleza. Bom, olha, aqui na região de Campos, cadastrado aqui no simulador América do Sol, do Instituto Ideal, está informando aqui que tem cerca de 10. 10. Vou clicar aqui, ele vai me detalhar um pouco mais. Aqui no centro, ele está dizendo para mim que tem 5, tá? Vamos clicar aqui nos 5. Pronto, ele agora mostrou aqui, onde tem esse azulzinho aqui, perto do mercado municipal. Eu vou procurar quem é esse aqui. Alvorada, tá? Está cadastrado, tá certo? Aí você clica na logo aqui de Alvorada, ele abre as informações, aí é a última atualização. Como diz o Johnny, ele fez a última há cerca de um ano. É possível que a dele esteja um pouquinho defasada, ele trabalha ao longo do ano, isso cresceu. O Alvorada, você tem aqui site, contato, telefone, endereço, quais são os serviços que ele presta, tá certo? Aqui, ele é um integrador que atua só no residencial e comercial. E ele diz aqui que instalou um projeto, tem um projeto em operação com 3 kW-pico. Só fez um projeto, pelo menos aqui o que ele atualizou, tá? Pode ser que ele tenha mais, tá certo? Estou dizendo que ele só tem isso, não. É o que está aqui, aí cada um tem que ter a sua sensibilidade de atualizar. Vamos ver aqui quem é que está aqui. Quem é esse aqui? Sol i9. Carregando Sol i9. Tá ruim de carregar, tá demorando. Me perdoe o Sol i9. Vou ver se tem outro que carrega mais rápido. Aqui tem um, perto do estádio Ari de Oliveira e Souza, Elétrico Campo de Jones. Está aí nos acompanhando. Jones, não é possível que... abriu. Tá? Aqui está o contato dele, o endereço dele no Facebook, o telefone dele, o endereço e tal. Aí diz aqui o seguinte: os serviços, ele é instalador, projetista, integrador. Aí, não vou fazer propaganda dele, não. Está aqui. Ele só não dá curso de capacitação. Tem experiência de 4 anos, quando ele atualizou, 129 projetos fotovoltaicos desenvolvidos, 6 sistemas fotovoltaicos em operação, 899 kW-pico instalado, ou seja, o somatório dos 6 projetos, da potência de cada projeto, dava 899. Johnny, já que você está online, se tiver mais algum integrador online, fica à vontade também, viu, pessoal? Quantos anos de experiência, quantos projetos desenvolvidos, quantos sistemas em operação? Quer atualizar? Rapaz, são quase 5 anos. Em um ano, já estamos batendo uns 300, já estamos perto aí de 2
de 2 megas. É 1 mega, 1.700, tá? E a operação tá bem desatualizada aí. Bom, tá bom. Acho que você devia depois dar uma atualizada aí, se for o caso, tá? Se você achar prudente. Ok, então. Bom, vamos ver mais aqui, só para a gente ganhar tempo. Vamos ver mais, pelo menos mais um aqui. Academia Smart aqui, cara. Vamos ver aqui o que é. Esse foi Alvorada. Vamos ver aqui no Parque Tamandaré, quem é que está aqui? Infinity Soluções. Mas não abre aqui. Vamos lá, vamos ver. Tem uns que vai carregar e demora muito para carregar. Olha que eu estou com 240 mega aqui. Pronto, beleza, está aqui. Ótimo, que bom. Aqui está o contato de Infinity Soluções, endereço. Faz tudo, inclusive dá curso de capacitação. 2 anos. Opa! Estou querendo colocar para cima, mas enfim, onde é que está a paleta? 2 anos de experiência, 41 projetos desenvolvidos, 28 projetos em operação, 407 kW instalados. Pessoal, isso aqui são as informações que os integradores mandam lá para colocar, tá? O pessoal não vem auditar isso aqui, não. Eu acho que eles pedem lá para mandar as ARTs, alguma coisa nesse sentido, para poder comprovar. Mas cada um diz lá o que fez. Johnny, eles pedem a ART, faz alguma... Como é que vocês comprovam isso aí? Através do projeto, eles pedem a ART, tá? O responsável técnico tem que enviar as informações, exatamente. Ele É isso aí. Beleza, ok. Bom, pessoal, até aqui tranquilo, então? Será que está tranquilo em relação a isso? Show de bola. Aproveitar então vamos lá. Para assinar a lista de presença que eu coloquei lá no chat. Tá. Olha, eu tenho um outro simulador aqui, que é o simulador da VEG, tá? VEG é uma empresa que também é uma multinacional brasileira, está em vários países do mundo e tal. Não é assim, o maior player na área de energia fotovoltaica no país, porque aqui tem um trabalho forte de empresas chinesas, mas é uma multinacional brasileira. Eu coloquei aqui a ideia da gente instalar esse aqui é no celular, é o simulador. Esse simulador é no celular, tá? Agora, em função do adiantado da hora, fazendo o download lá na Play Store, a gente faz todos esses passos que estão aqui, que eu listei, e a gente simula. Na verdade, eu ia usar só o América do Sol. Como o América do Sol estava com inconsistência ao longo da semana, eu optei por usar o da VEG. Entretanto, como a partir de hoje de manhã eles me avisaram que estava funcionando, eu deixei os dois. Mas eu fico aberto para sugestões se a gente deveria usar aqui o segundo, é uma coisa similar, ou se a gente seguiria em frente, que ainda faltam umas coisinhas aqui, ainda não tem a fase de perguntas. Eu consultaria aí o pessoal e o Luilson, o Ives, os que quiserem opinar, se a gente faz o segundo ou se deixa as instruções aqui para cada um instalar e fazer, e a gente segue. O que vocês acham? Essas instruções da sua apresentação? Uhum. Então, perfeito, na minha apresentação. Eu posso, se for da sua permissão, a gente pode disponibilizar depois lá na nossa página, né, da engenharia. E pelo horário aí, que o nosso limite aí, a gente pode botar um limite em torno de 9h30, aí você prosseguir com as outras novidades, já que é similar, né? Ok, então deixa eu só dar uma dica para quem for pegar a apresentação e fazer. Depois é só clicar aqui nesse link dessa seta vermelha, vai vir para aqui, né, para o Play Store, vai instalar. Eu aqui tirei uma foto já instalada no meu celular. Na hora que abrir o aplicativo, está tudo aqui na sequência, o que deve fazer, tá? Ver aqui detalhes da simulação, vai ter informações como essas, similares a essas que a gente viu até agora. E aí,
uma vez você feito a sua simulação, conversou com o integrador, acerta com ele o projeto e o encaminhamento à concessionária. Eu passei por isso, eu instalei o meu sistema em setembro, julho, agosto, foi a época da minha negociação. Eu cotei aí uns 3 fornecedores aí na Praça de Campos e a Eletrocampos instalou para a gente. Então, eu vou chamar aqui o projeto, só para mostrar a cara de um projeto, o meu projeto eu vou chamar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo. Bom, esse é o projeto. Opa, ele está carregando aqui, ok. Esse é o projeto. Vou ampliar um pouco aqui. Bom, só para passar rapidamente o que tem no projeto, o que são os documentos, tá? Esse é um formulário, então, de solicitação de acesso. Eu tratei disso na live, quando a gente falou de geração de sistema. A identificação da unidade consumidora, então está aqui meu número de cliente, a classe B, que é baixa tensão, residencial, né? Tá aqui os dados. Meu CP, a latitude, longitude da unidade consumidora, enfim. A potência que se instalou aqui, 4 kW, é solar, né? Solar, não é, você tem que informar qual é a fonte. Enfim, vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui eu assino essa folha de informações. Essa aqui é o memorial descritivo aí do integrador, que no caso aí é Eletrocampos, o Johnny está nos acompanhando. Foi ele, a equipe dele, que providenciou esse projeto, tá? Isso aí já é uma orientação lá da concessionária, de como é que se encaminha isso. Eu assinei aqui, o responsável técnico lá, enfim, o projetista e o John, o pessoal assinou aqui também. Esse aqui é o diagrama unifilar, que é um dos anexos que tem aqui nesse projeto, tá? Então, está aqui como é que é a entrada, o medidor bidirecional, né? Aqui está o inversor, o meu quadro de distribuição geral, que já era existente, os meus módulos fotovoltaicos, tá? Tá aqui a simbologia. A gente assina tudo isso de novo. Bom, aqui já é um diagrama multifilar, como é que essas ligações estão sendo... Diagrama unifilar, como é que essas ligações, o conjunto está sendo feito aqui. Tudo isso assinado de novo. Vai ter uma descrição dos equipamentos, né? Porque aqui é só uma simulação, né? Eu tratei disso na outra, está lá disponível no site, mas enfim, para não deixar passar em branco. Isso é uma coisa obrigatória que tem que ter no quadro de medição de energia. O memorial descritivo que a empresa fez. Essa localização pode ser tirada do Google, que eles fizeram aqui com o meu endereço, tá? Aqui é a ART do CREA, lembrando que isso é um serviço técnico de engenharia, então tem que ter um responsável técnico, pode ser engenheiro, pode ser um técnico. Já existe, o CREA é o sindicato, é o conselho dos engenheiros, mas já temos o conselho dos técnicos, né? Pode ser também. Os equipamentos têm que ter lá registro no Inmetro, então está aqui a comprovação de que os equipamentos estão registrados no Inmetro. Está aqui a descrição dos módulos. Isso aqui é que ele pegou todos os módulos desse fabricante Trino, inclusive o módulo que eu usei, né? Ele pegou a tabela toda. Aqui está a minha conta de energia na época, que ele usou para simulação. Mais os dados do CREA. A procuração que eu passei para eles para me representar junto à concessionária. Isso tem que ser reconhecido firma em cartório, a gente fez isso, meus documentos. Os documentos dos responsáveis lá da empresa também. E é isso. Bom, então, está aqui essas informações. O projeto que é encaminhado à concessionária. Aqui estão as fotos da instalação. Então, esse aqui é meu quadro de medição de energia. Esse medidor foi trocado, é um medidor bidirecional, mede a energia que entra e a que eu estou exportando para a rede. A tal plaquinha que tem que ser colocada para qualquer pessoa que chega aqui, o leiturista da concessionária, tal, saber que essa é uma unidade consumidora que gera energia, porque tem que ter uma preocupação. Esse é o meu inversor, um ABB de 4 kW, e as duas caixinhas, aqui é a string em corrente contínua e a caixinha em corrente alternada, né, o quadro em corrente alternada.
Essa é uma foto mostrando o fundo do módulo e as conexões. A minha instalação não acompanhou a inclinação do telhado. Dá para vocês verem aqui. A minha casa, ao norte, eu teria que estar com isso apontado para o norte. O norte é meu vizinho, tem uma casa de 2 andares, minha casa só tem 1 andar. Se eu apontasse aqui para o norte, eu ia apontar para a parede do módulo, então eu não tive a condição de botar aqui no norte. Essa minha placa está sendo apontada para nordeste. Tá? Aqui é o meu telhado com os 10 módulos. Eu tenho essas 2 árvores aqui na frente da rua da minha casa. Aqui está sul com sudoeste, norte com noroeste. Então, isso aqui está a noroeste. Isso me causa um certo problema, principalmente nesse período, agora no final da tarde. Eu estou buscando autorização no órgão da prefeitura para podar essas 2 árvores. Tá? Vou só podar, não vou cortar, só diminuir a altura dela. Tá? Opa, perdão. Então, basicamente, essas são as fotos da instalação. O monitoramento dessa energia gerada aqui, eu consigo fazer online. Tanto faço no computador ou no aplicativo de celular. Como o meu inversor é ABB, a ferramenta de monitoramento é a Aurora Vision. Tá? Eu vou chamar aqui a Aurora Vision só para mostrar para vocês. Vai abrir uma tela. Essa tela, inclusive, é a tela de supervisão da própria Eletro Campus. Ele acompanha lá a minha geração também. A ABB acompanha a geração que é feita aqui. O integrador, eu acompanho. Então, está aqui, estou abrindo. Bom, essa informação aqui é uma informação de 3 a 9 de julho, né? 7 dias. Isso é a quantidade de quilowatt-hora que eu estou gerando por dia. Então, esse período é um período ruim de geração, né? Vocês viram lá naquele gráfico da radiação solar. E também tem dias mais nubrados. Por exemplo, hoje, dia 9, eu produzi aqui um pouco mais de 10 kWh. E no verão eu cheguei a produzir 28 kWh, 30. Posso até 30 dias. Está aqui a informação dos últimos 30 dias. Está aqui a informação dos últimos 30 dias. Você vê que tem dias com uma geração baixa, outros dias maiores, né? Mas isso aqui está de junho para cá, 30 dias. Deixa eu ver aqui agora essa outra possibilidade está aqui na frente. Bom, eu instalei meu sistema em setembro do ano passado, e não foi no início do mês, já foi no final do mês, por isso que setembro gerou pouquinho. Aí, outubro, quilowatt-hora, gerei quase 557,37 kWh. Meu melhor mês de geração, por isso que eu estou dizendo que quem está afastado 22 graus da linha do Equador, o melhor mês de geração é outubro. Gerei aqui 557,37. Novembro, as chuvas de novembro, etc., fizeram cair. Dezembro e janeiro, mais ou menos se equivale, fevereiro, e aí está só caindo. Olha aqui, julho acabou de começar, né? Estou no dia 9. Então, até o dia 9, eu tenho um acumulado de 71,74. Mas vamos ver aqui, mês passado, junho, gerei 262, enquanto em setembro, gerei 557. Para vocês terem ideia, eu estou atendendo a minha necessidade e estou exportando e compensando de um imóvel lá em Resende, meu filho, eu tenho um imóvel alugado lá, sou o titular da conta, transferi a conta para o meu nome, e estou compensando o excedente lá em Resende. Tá? Então, tá dando para... Eu ainda não tenho um ano, mas está dando para me atender e, inclusive, atender lá. Tá? Então, é isso aí. Nesse caso, Walter, o seu painel ainda não está apontado para o... Não está para o norte, eu não estou para o norte, estou para o nordeste. Tá? Não seria melhor.
Para o norte seria melhor, mas aí eu teria que colocar um andar mais alto ou teria que colocar, tirar de cima do telhado, aí eu teria que fazer uma estrutura para colocar, aí eu não quis gastar com essa estrutura, tá? Mas eu já encomendei ao Jones aí mais 2 módulos, porque como o inversor... veja, eu tenho 4 kW é a potência do inversor e eu tenho 4 kW instalado. Eu sou homologado para 4 kW. Agora, ocorre o seguinte, você só tem 4 kW no pico. Então, você pode botar mais módulos. Deixa eu... é porque eu já saí aqui do monitoramento. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Só para mostrar em um dia, porque eu não fiz o dia de hoje para mostrar para vocês. Por isso eu pego aqui. Só para mostrar a forma com que fica o gráfico. Por quê? Porque se eu colocar mais módulo, eu gero de manhã e de tarde. Entendeu? Pode ser, por exemplo, pode acontecer que meio-dia, o inversor, se eu tiver mais de 4 kW, que é a capacidade do meu inversor, o inversor corte. Eu perco essa energia no horário lá de maior geração. Mas, em compensação, eu preencho aqueles espaços de manhã e de tarde, eu estou gerando menos. Então, eu passo a ter o acumulado de energia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Voltei aqui, só para mostrar o desenho de hoje. Bom, então está aqui. Esse é o desenho de hoje, tá certo? Então, olha só. Eu consigo... o meu sistema é 4 kW, produzir menos de 2 hoje, tá vendo? Então, se isso aqui crescer para 4, perto de 4, o desenho, amanhã e ao final da tarde, fica menos. Então, como é que a gente faz? Você bota mais módulos para, quando tiver pouco sol de manhã e de tarde, você mudar esse desenho. E se porventura passar de 4, que é a capacidade, ele corta o pico, entendeu? Ele vai cefar. Eu acho que botando mais 2, porque esse desenho aqui não está muito típico, não é um desenho típico. Normalmente, essa parábola aqui, ela tem um desenho mais de parábola, tá? Mas, enfim, eu já pedi mais 2 módulos, porque você não pode mexer no inversor, mas acrescentar módulos, se o inversor suportar, você pode colocar, tá? Então, é isso que eu pretendo fazer daqui uns dias, pelo menos botar mais 2 módulos, até porque eu não tenho mais espaço para botar mais módulos, tá? Bom, financiamento desses equipamentos, se você não tiver dinheiro ou não quiser usar o dinheiro, enfim, às vezes o capital não está disponível todo, você precisa financiar e tal, então tem vários mecanismos de financiamento. Os integradores, ora trabalham com uma financeira, com um banco ou com outro, mas existe muito mais do que o integrador consegue te fornecer. Então, eu peguei aqui um folder da VEG, em que ele mostra, por exemplo, se você quiser dinheiro do BNDES, essa linha Finame, aqui já estão as taxas de juros, como é que você faz. O financiamento é só até 80% dos equipamentos. Toda vez que você usa dinheiro público, tá? Normalmente ele não te dá 100%, ele te dá 80% ou alguma coisa perto disso. Então, essa linha Finame, que é direto do BNDES, tá? Às vezes alguns bancos trabalham com essa linha do Finame. Então, aqui as informações, se você quiser ir lá direto no BNDES, já está o link aqui. Aqui tem o Progero Urbano, que é uma outra linha, tá? As informações aqui também, é só clicar. Pronaf, que é esse programa da agricultura familiar. Também tem dinheiro para quem é da agricultura familiar, óbvio, né? Mas, enfim, está aqui também as informações, é só clicar. O Banco Santander, dos bancos privados, é um dos bancos assim, mais agressivo. Eu digo agressivo, mais presente no financiamento dos bancos privados, tá? É um dos mais presentes, é o Santander. Banco da Amazônia, obviamente, atende lá a região da Amazônia, mas, enfim, está disponível também. BNB, que é o Banco do Nordeste, atende o Nordeste, parte de Minas e o Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado do Sudeste que o BNB atende, tá? Então, está aí a linha do BNB. Tem várias linhas aqui, quem precisar é só vir aqui e verificar, tá? Banco do Brasil.
Lembrando que nós que somos servidores, essa é uma financeira, BV, normalmente os integradores trabalham com alguma financeira. Nós que somos, de alguma forma, do Instituto, ou temos alguma vinculação com a cooperativa, o Cicobi também tem linha de financiamento, né, para os seus cooperados, e uma vantagem da linha de financiamento do Cicobi é que eles cobram 100% dos equipamentos, tá? O capital, quando eles usam o capital próprio do Cicobi, é 100%, porque o Cicobi também trabalha com dinheiro do BNDES, etc. e tal, tá? Mas quando o capital é do Cicobi, eles financiam 100%. Isso eu sempre que já conversei lá e tal, estou a par. Bom, esse é o financiamento. Perguntas, se tiverem perguntas, a gente está a dispor aí, como a gente não usou o segundo simulador, o que a gente queria apresentar para vocês é isso e estamos abertos, vamos conversar. Quais as dúvidas que ficaram aí? Vamos conversar um pouco, à disposição. Nicolas colocou ali no chat, ali, mas se Nicolas quiser abrir o microfone e perguntar, pode fazer, Nicolas. Ele não quer, não. Você está vendo aí, Walter? Não, eu estou com a minha... Eu estou com a minha tela. Por que eu estou com a minha tela? Por favor, diga para mim o que ele apresentou para nós. Como funciona a distribuição de energia excedente para uma outra moradia que esteja em seu nome? Tá, então, Nicolas, é o seguinte. Essa geração, quando você gera a energia e consome na mesma unidade que você está gerando, a gente chama isso de autoconsumo. Quando você tem uma outra unidade consumidora, e aí, se for pessoa física, tem que estar no mesmo CPF, não vale, por exemplo, uma unidade estar no nome de alguém, por exemplo, aqui no meu nome e em outro local no nome da minha esposa, aí não é o mesmo CPF. Tem que estar no mesmo CPF, se for pessoa física, e as duas instalações, ou até mais de duas, precisa estar na mesma área de atuação da mesma concessionária. Não é possível ainda mandar energia de uma concessionária para a área de atuação da outra concessionária. Então, quem está gerando na área da Enel Rio só pode mandar energia para unidades consumidoras no mesmo CPF, mas que seja atendida pela Enel Rio. Por exemplo, eu mencionei o caso do meu filho, que eu tenho um apartamento alugado para ele estudar lá em Resende, mas Resende é atendido pela Enel Rio. O Rio de Janeiro é atendido pela Light, mas o interior do estado é pela Enel. Então, eu compenso lá. Se não for pessoa física, for pessoa jurídica, tem que estar no mesmo CNPJ. Tá? Então, um exemplo. Uma rede de farmácia tem uma filial uma matriz, a matriz e filial, ou a matriz e duas filiais. Tem que estar no mesmo CNPJ. Tá? A gente chama de mesmo CNPJ aquele que a gente chama de CNPJ raiz. Os dois últimos dígitos, eles variam porque em função se tiver matriz e filial, vai mudando os últimos dois dígitos. Não tem problema. O importante é o CNPJ raiz. Até aquele 1000 ao contrário, precisa ser igual. Depois do 0001, aqueles últimos dois dígitos podem mudar. Tá? Mas é possível. Isso é quem gera energia, então, o autoconsumo remoto. Tem outras modalidades. É possível compensar em condomínios, é possível compensar em cooperativa que reúne pessoas, várias pessoas se juntam e montam uma unidade geradora. Tá? Então, isso é uma cooperativa. Pode se formar também um consórcio. Consórcio é de pessoas jurídicas, cooperativa de pessoas físicas. Isso fica melhor esclarecido na videoconferência que a gente fez antes sobre geração distribuída. Se tiver a oportunidade, dá uma olhadinha, está lá no YouTube, no site perdão, da Engenharia Elétrica do IFE. Perdão. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, Luiz, Ives?
Estava falando com o meu microfone fechado. Caio Barbosa, se quiser falar, pode abrir seu microfone aí, Caio. Senão o pessoal fica meio envergonhado, né? Faz isso não, nós estamos conversando, vamos lá. O Caio, ele quer, até eu quero fazer uma pergunta também, vai estar na sequência dele. Ele quer saber sobre valores de módulos, valores de inversores e tempo de retorno de investimento. Ele vai fazer exatamente isso. Mas vamos supor, um consumo médio de 300 kWh por mês, quanto mais ou menos? A classe média, média baixa, né? Vamos dizer assim, uma casa comum. Qual seria mais ou menos o investimento e tempo de retorno desse investimento? Olha, também na live anterior a gente tratou um pouquinho alguns indicadores, mas veja, e já faz um tempinho. Como a gente tem um integrador, o que eu diria para o Caio, né, que ele não deve perguntar um só, né? É sempre prudente você fazer consulta a mais de um. Nós vimos aqui, inclusive, no portal do Instituto Universal, do simulador, que campos tem mais de um, inclusive para os telefones e tal. Mas como a gente tem um integrador aí acompanhando a gente, óbvio que esse é o preço dele, talvez ele tenha alguma informação na média quanto está custando hoje. Então, eu prefiro que ele, se puder nos ajudar, o Johnny, ele diga o dele. Agora, eu diria para o Caio que consulte mais de um. Eu consultei 3 e acabei escolhendo aí a Eletrocampos, mas pode nos ajudar aí, o Jones? Mais ou menos 300 kWh mês. Claro. Eu tenho em mente 350, em torno de R$ 9.500. Jones, esses R$ 9.500 é só equipamento e serviço, é tudo pronto no projeto? Sistema é o equipamento, instalação e homologação. Completo. Johnny, você cobrou caro para mim da última vez, ou porque os preços caíram muito? Caiu um pouquinho. Pouquinho, não foi caro, não. Não. Faz comigo, não. Estou brincando, Johnny. E esse investimento, mais ou menos, qual o tempo de retorno? Ele vai economizar na conta de energia, né? A gente vai economizar na conta de energia, mas vai gastar na prestação, aí, na compra do serviço. Olha só, de acordo com o tamanho do sistema, o retorno financeiro vai variar. No caso de um sistema de 350, é em torno de 3 anos e meio o retorno financeiro. Quanto maior o sistema, mais rápido é o retorno financeiro. Nós estamos falando hoje em sistema aí para gerar 500 kW em retorno de 2 anos e meio. Então, não caiu muito o valor. Vamos explicar, então, o que é retorno financeiro aí para o pessoal. Me permita, você que me complemente. O que ele está dizendo que o retorno se faz em 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, é que com a economia de energia, quer dizer, se você não tivesse sistema de geração, você estaria pagando um certo valor. Como você desembolsou aí, segundo o Johnny, aí, algo em torno de 9 mil, 10 mil para comprar um sistema de 350 kW-pico. Com a economia de energia a partir da geração, em 3 anos e meio, juntando essa economia, paga o investimento. É isso que ele está dizendo que é o retorno, né, que a gente chama de payback simples. Tem hora que você bota a taxa de juros, tem hora que eu não coloco. Então, esse retorno em anos, em meses ou em anos, usando a economia de energia para pagar o sistema. Agora, se você comprou o sistema à vista, o retorno é uma coisa. Se você comprou financiado, o retorno paga, tem que pagar também o financiamento, o juro, às vezes demora um pouquinho mais. Então, o Jones pode complementar e fica à vontade. Não, o senhor já falou tudo. E pagando à vista, claro, o retorno é bem mais breve. Com o financiado, hoje, eu posso garantir que
você financiando aí em 36, 48 vezes, você vai estar pagando, vai estar trocando a conta de energia pela prestação. É simples. Perfeito, Johnny, perfeito. Ok. Eu acho que não tem mais nenhum integrador junto com a gente que possa também colaborar com isso. Tem mais alguém? Se tiver, por gentileza, isso aqui é um espaço democrático. Eu não sei. Eu sei que tem alguns colegas nossos lá, os alunos da engenharia, que já trabalham nessa empresa, né? Isso, pessoal, o Lélio, né? LED. Lédio. Mas eu não sei se os nossos colegas estão visitando aqui. Eu convidei alguns, né? Distribuí aí nas minhas redes sociais. Mas se tiver alguma aí, pessoa também da área aí, fica à vontade, né? Que é um ambiente público, democrático, Isso. né, Paulo? Isso aí. Pode também contribuir aí com a sua experiência. Aqui fica à vontade, tá? O Nicolas está perguntando o seguinte: como é que ficaria a conta, né, de energia, conta de que foi compensada com excedente? Como é que viria a conta, né, de energia? E também se precisaria também de uma nova instalação neste local. Aí eu não entendi nesse local, acho que deve ser no outro local para compensar a energia, né? No Então, caso, deixa eu... lá em Resende, eu acho que não, né? Lá não muda... Ok, Luiz, beleza. Pode responder. Lá não muda nada. Permanece da mesma forma fisicamente como está lá. É só uma informação que você cadastra junto à concessionária, dizendo onde é que você quer que compense seu excedente. E uma coisa que é importante, toda vez que você gerar energia, primeiro compensa na unidade geradora, onde você está gerando. Se houver excedente, então esse excedente é compensado lá. Tá? Agora, nenhuma das unidades, nem a geradora, nem onde está compensando, vem com a conta zerada, não vem. Lembre-se que você tem que pagar a taxa de conectividade. E essa taxa de conectividade ou disponibilidade, que equivale ao que a gente chamava de taxa mínima, tanto a unidade geradora, de acordo com a sua entrada monofásica, bifásica ou trifásica, tem que pagar esse serviço para a concessionária, quanto a unidade que está compensando, de acordo também com a sua entrada, ela vai ter que pagar lá a taxa de disponibilidade, tá certo? Então, não tem conta zerada, tá? A gente tem que saber disso. Agora, em um mês, se você tem excedente, esse excedente já estava acumulado, ou se o excedente foi averiguado naquele mês, compensa da unidade geradora, mas pagando a taxa de disponibilidade, e o excedente vai para outra unidade que você cadastrou. Se for suficiente, você só paga lá a disponibilidade. Se não for suficiente, aí lá vai pagar a diferença que fica faltando, tá? É mais ou menos isso. Vamos à nossa última pergunta aqui, né, que o tempo está passando. Em relação à manutenção, acredito eu, aqui dos módulos. Tem necessidade de troca de módulos? Se sim, de quanto em quanto tempo? O Caio Barbosa está perguntando. Olha, é melhor do que eu responder o próprio John. John, sua experiência aí nesses 4, 5 anos, está trocando algum módulo? Como é que está a situação? Professor, olha, o módulo foi feito para durar mais de 25 anos, né? Nunca tivemos nenhum defeito de módulo. Em 5 anos, trabalhando, em quase 5 anos, né? Nunca tivemos. Inversores também, algumas marcas que foram chegando, que deram defeito, mas como toda marca que vai surgindo, tem um recal, né? A gente fala assim, vão corrigindo e os defeitos vão desaparecendo muito. Olha, posso garantir que não dá defeito. Perfeito, melhor do que o Johnny está no mercado. A informação que eu tenho é justamente essa também. A gente tratou disso na videoconferência anterior. Os módulos têm uma vida útil estimada de mais ou menos 25 anos. O fabricante garante. Óbvio que o desempenho não permanece constante.
ele pode ter uma queda ao longo dos 25 anos de até 20%, ele precisa garantir lá os 80% no final dos 25. Tem dois momentos, tem 10 anos e 25 anos, salvo engano, depois o Johnny pode complementar. Bom, e os inversores, o que eu já ouvi, que é possível que com 10 anos, a vida dos inversores não é idêntica à vida dos módulos. E aí vai muito do projeto também, tá? Se você carrega, não dimensiona corretamente, né, o seu inversor, não segue lá os cuidados, pode ser que o inversor sofra um pouco mais. Então, acredito eu, essa é a percepção que tem, a vida útil dos módulos. Os módulos são equipamentos mais robustos do que os inversores, mas acho que duram bem. Não tem notícia também de troca de inversores. Eu, como professor, converso com meus alunos, alguns já trabalham na área, alguns já têm, inclusive, empresas de integração. Eu já tive aluno que é dono de empresa, então, eu nunca vi dizer que tenha tido esses problemas de queimar inversor, danificar, mas pode ser que ocorra. Mas o fabricante assim, do painel está quanto tempo de garantia? Ou a empresa que instala? Né? É a dúvida minha e também do Felipe Dário está perguntando qual o prazo de garantia dado aí. Não vai ser 25 anos, né? Vai? Vamos lá, Johnny, ajuda aí. Vamos lá. São 10 anos. 10 anos quando é defeito. O fabricante substitui ele. Agora, 25 anos relacionado à eficiência. Tá? São 10 anos e o inversor vai variar de acordo com o fabricante, mas a média é de 5 anos. Sim, aproveitando aqui, se tiver uma chuva de granizo aqui caindo, como é que é a resistência mecânica dos painéis? E isso é coberto pela garantia? Vamos lá, Jonas. Isso não é coberto, não. Mas de acordo com testes na internet, você consegue ver aí, já vi até caminhonete Hilux passando por cima de painel, o painel numa inclinação, né? Aqui para nós é maravilhoso, que o painel está na inclinação, o granizo que vinha bater, ele vai resvalar, o vidro é de 3 milímetros, o material dele oh meu Deus, agora deu branco, temperado, vidro temperado 3 milímetros. Como é que esquece isso? Agora, só para complementar aí, óbvio que tem que ver que granizo é esse, né? A gente aqui não tem um histórico grande de queda de granizo, entretanto, lá em Resende, eu estava falando do meu filho, lá em Resende, eu fui lá no condomínio, eles estão colocando cobertura nas garagens, mas muito mais para proteger da chuva de granizo do que de outra qualquer coisa, tá? Lá tem um histórico. Essa cidade mineira, onde é sede da Fiat, Betim também tem um histórico. Inclusive, a Fiat teve que fazer um investimento grande nos pátios, onde guarda os carros fabricados, por causa disso. Então, uma coisa muito pontiaguda pode romper. Não se deve, por exemplo, caminhar sobre os módulos. Eu vejo recomendação do fabricante, embora possa suportar, não se deve caminhar sobre os módulos, porque microtrincas podem criar problemas no módulo, diminuir a eficiência do módulo, diminuir a capacidade de geração, pode gerar ponto quente, que a gente chama ali de um ponto spot, né, um ponto quente. O Johnny pode acrescentar essa questão. Eu, particularmente, não vejo recomendação que deve se caminhar sobre, embora o Johnny tenha dito que já viu o caminhonete passar por cima, pelo menos no vídeo. Mas não vejo essa recomendação dos fabricantes, pelo menos nos datasheets, nos catálogos que eu tenho lido, não tenho encontrado. Quer acrescentar, Johnny, alguma coisa? Não, de forma alguma deve-se caminhar, fazer qualquer movimento com peso anormal acima dos painéis, né? O painel foi feito para receber luz solar, nada de peso por cima. Inclusive, deve-se evitar a torção do módulo. Um módulo, por exemplo, 2 por 1, módulo, né,
2 de comprimento por 1 de largura, não deve ser conduzido por uma pessoa só, deve ter sempre 2 pessoas para conduzir, para evitar de alguém pegar e fazer a torção, tá? Agora ele tem uma moldura de alumínio e tal, ele tem um backsheet, né, que é uma proteção, tem o vidro temperado que o Johnny mencionou, mas ele não deve sofrer torção, porque, na verdade, a célula ela é muito sensível, ela quebra com facilidade, ela tem todo o envelopamento para não quebrar, mas ela quebra com facilidade. Se sofrer torção, ela pode quebrar. Mais alguma dúvida? Não, já vamos caminhar para o final aqui no chat, que eu acho que está todo mundo satisfeito, né? Se alguém quiser aí, gente, tirar alguma dúvida, pode abrir o microfone, senão a gente já vai encaminhando para o final. Queria agradecer aí ao professor Walter por mais disponibilizar o seu tempo para nos qualificar mais um pouquinho, né? Nesse tempo que nós estamos aí em casa, mas estamos aqui na luta, cada um na sua dificuldade. E o Walter deixou o e-mail dele aí, né, Walter? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode encaminhar para o professor Walter, que ele tá, com certeza não vai ter tempo ruim para ele responder. É isso aí, estamos à disposição. Então, as considerações finais aí para o professor Walter. Bom, agradecer mais uma vez a todos aí que estiveram conosco até essa hora, prolongou um pouquinho mais. O segundo aplicativo, se tiverem dificuldade, podem nos contactar, tá? Pode mandar e-mail, se tiver dúvida, para a gente conversar um pouquinho mais. Isso aí é meio que uma cachaça, a gente gosta do que faz. Eu me atrevo, inclusive, a dizer que o Johnny, que nos ajudou também, se quiser a ajuda dele, eu acho que ele também está à disposição para isso, para tirar dúvida e tal. Sei que meus alunos já o procuraram lá, ele atendeu bem. E os demais que estão aí, os colegas professores, né, para a gente poder interagir um pouco mais. Nós estamos tentando implantar lá no IFE um laboratório de energia solar fotovoltaica, vai ser lá no bloco G, vai ter uma salinha no 7º andar e no terraço nós vamos ter lá uns telhados didáticos para capacitar as pessoas na instalação, nas tecnologias de instalação. Então, enfim, e a gente conta com os colegas que quiserem se juntar com a gente para a gente colocar isso para frente. Então, você tentando ver se passa esse período difícil que a gente está vivendo para que a gente possa voltar lá ao que a gente chamava de normal, né, que é aquela presença, o corpo a corpo e o dia a dia. É isso aí. Agradecer a todos, você, Luiz, o Ives, todos que estão, os alunos, os professores e outras pessoas da comunidade que eventualmente estiver aqui, ou de outro campus, ou de outra instituição. E, mais uma vez, dizer que a gente está aí consternado, então, com a notícia do falecimento do colega. Depois, né, Luiz, tentar saber como é que vai desenrolar aí essa questão de velório. Esse período é um período muito complicado, como é que a gente vai poder dar um apoio para a família e para os colegas. Verdade. Agradeço a todos aí. Vou parar aqui a gravação e vou disponibilizar esse link da gravação lá no site da engenharia, sites.google, engenharia elétrica IF Centro. Vou estar passando já para vocês. Luiz, eu tenho visto no YouTube, às vezes, alguns arquivos de vídeo, embaixo o link para, de repente, download de uma apresentação ou download de alguma planilha, alguma coisa nesse sentido. Eu já vi, eu não sei se é muito usual, mas o que eu poderia fazer, você tem essa versão aí que eu já te mandei dessa apresentação em PDF mais recente, atualizado, que eu mandei uma primeiro para você e depois mandei a outra. Se você tiver como colocar à disposição lá para as pessoas pegarem, fique à vontade. Se não, quem quiser, naquele e-mail que eu disponibilizei, Walter Salles, Walter com V, né? waltersalles@if.edu.br. Se alguém quiser pedir, eu encaminho também. Tá ok. Eu vou tentar concentrar lá no... Depois eu vou ver com o Ives aí, que é nosso youtuber, como que faz isso aí.
para colocar lá no YouTube, que eu sinceramente não sei como não. Mas eu não vou botar lá no nosso site da Engenharia Elétrica. Tem como fazer o upload do link que fica salvo? De repente tem como fazer o upload lá no YouTube. A gente pode ver isso durante a semana, sem problema. Tá show de bola. Walter, muito obrigado também, tá? Excelente palestra aí, mini curso. Muito obrigado pela explanação. Agradeço Valeu, a gente. todos e encerro aqui o nosso mini curso. Valeu.